profundezas insondáveis da madrugada, quando o véu que separa os mundos se torna fino como uma mortalha desgastada e a neblina fria cobre as encruzilhadas de terra batida sob a luz pálida da lua minguante, ocorre um encontro que transcende o tempo, a geografia e a própria compreensão humana da realidade. Uma aliança silenciosa e terrível entre duas das maiores potências que a magia universal já conheceu. Pois se de um lado da balança temos a história documentada nos grimórios de capa preta e letras de sangue, do outro temos a força viva, pulsante e ancestral que rege o caminho, a porteira e o destino dos homens. Durante séculos, os estudiosos do oculto, alquimistas e padres renegados debruçaram-se sobre as letras góticas e os selos complexos deixados por São Cipriano, o mago de Antioquia, o homem que, muito antes da sua conversão ao cristianismo, catalogou as hierarquias infernais com a precisão clínica de um cientista, aprendeu os idiomas mortos da Babilônia para conversar com entidades que não possuem forma física e dobrou demônios e anjos à sua vontade através do intelecto supremo e da ritualística, cerimonial matemática, tornando-se o arquiteto absoluto da magia escrita, o detentor do Logos, a palavra de poder que comanda os elementos e faz a terra tremer. No entanto, a teoria, por mais poderosa e antiga que seja, precisa desesperadamente de um campo de atuação físico para se manifestar. E o mago, por mais letrado e protegido por círculos de sal e enxofre que esteja, é apenas um visitante nos planos espirituais, precisando de permissão real para transitar entre os reinos da luz e da sombra. E é exatamente aqui, no limiar perigoso entre a intenção do feitiço e a ação do resultado, que a figura imponente, aristocrática e temível do Senhor Tranca-Ruas emerge das sombras da noite, não como um servo ou um subordinado, mas como o guardião absoluto e inquestionável do território onde a magia acontece. Tranca-Ruas não é um espírito que se prende a livros empoeirados ou a dogmas de igreja. Ele é a própria dinâmica cinética da rua, o senhor do movimento, o dono das chaves de metal que abrem e fecham os caminhos da prosperidade, da saúde, da loucura e da morte, a entidade que, com a sua cartola de seda e a sua capa de veludo negro, patrulha as fronteiras do astral inferior, decidindo com a ponta do seu tridente quem tem o direito de passar e quem deve ficar retido nas malhas do sofrimento. A pergunta complexa que muitos iniciados fazem, por vezes com um medo genuíno da resposta, é como se dá a conexão operacional entre um bruxo sírio do século III, que operava em templos de pedra fria, com invocações em latim, grego e hebraico, e um Exu de lei, coroado na quimbanda e na umbanda brasileira, que trabalha com o dendê, a cachaça, o fumo e a força visceral da terra. E a resposta reside no entendimento profundo de que a magia é uma só, e que as grandes egrégoras acabam sempre por se encontrar na essência da sua função primordial, visto que Cipriano representa a lei maior do conhecimento oculto, a estrutura, a planta arquitetônica do feitiço e a sabedoria dos astros, enquanto Tranca-Ruas representa a execução penal e policial, a autoridade do astral, que garante que a lei seja cumprida ou que o caos seja instaurado, dependendo da ordem recebida e do merecimento da vítima. Dizem os velhos feiticeiros e os tatás de quimbanda de raiz que quando Cipriano desenhava o seu círculo mágico no chão para invocar uma potestade ou para prender um espírito, ele estava, mesmo sem saber o nome africano, a pedir licença ao dono do espaço, e que as entidades que ele conjurava só conseguiam atravessar o abismo insondável e manifestar-se no plano físico porque o guardião dos caminhos, a força cósmica que hoje chamamos de Tranca-Ruas, destrancava a porta dimensional para permitir a passagem, atuando como o porteiro do inferno e do céu.
Há uma lenda esotérica fascinante, sussurrada apenas entre mestres de grau elevado, que diz que no plano espiritual, imediatamente após a morte física e violenta de Cipriano, o seu espírito, na sua faceta de mago que ainda carregava o peso dos pactos, teve de prestar contas na grande tronqueira do astral e que não foi recebido por Lúcifer ou por Deus num primeiro momento, mas sim pelo próprio tranca-ruas das almas, que reconheceu a autoridade do conhecimento do fenício, olhou nos seus olhos e estabeleceu um pacto de cooperação mútua eterna, onde Cipriano forneceria os mapas detalhados do inferno e os nomes secretos dos anjos caídos, e Tranca-Ruas forneceria o salvo-conduto e a proteção armada para transitar nesses reinos sem ser estraçalhado pelas bestas que lá habitam. Essa aliança reflete-se hoje de forma visível nos terreiros e nas mesas de trabalho mais pesadas de magia negra e branca, onde não é raro e é até recomendável ver a imagem de São Cipriano na sua versão de bruxo, com a capa roxa e o livro na mão, colocada estrategicamente ao lado ou atrás da tronqueira de Exu, pois entende-se que para lidar com as forças titânicas descritas no livro da capa preta, para mover uma montanha de problemas, para amarrar um inimigo poderoso ou para encontrar um tesouro enterrado, não basta ter a fórmula decorada. É preciso ter a costa quente, é preciso ter a autorização carimbada pelo dono da rua. Tranca-Ruas atua como o filtro necessário, o agente catalisador que pega na energia crua, intelectual e muitas vezes perigosa, invocada pelos rituais cipriânicos, e a traduz para a realidade terrena, aterrando a energia e direcionando-a para o alvo com uma precisão cirúrgica e militar que só quem conhece os becos, as vielas e os segredos da alma humana possui. Eles formam o complemento perfeito e perigoso de mente e braço, onde Cipriano é a mente fria, estratégica e calculista que planeja o ataque nas altas esferas celestiais e abissais. E Tranca-Ruas é o general de campo que lidera as legiões de quiumbas e eguns na batalha da vida real, limpando o terreno, quebrando as demandas inimigas com a sua capa e abrindo a estrada para que a vontade do mago se concretize na matéria. É por isso que muitos rituais do livro de Cipriano falham na mão de curiosos e funcionam na mão de quimbandeiros, pois o curioso tem o livro, mas não tem o dono da porta. Enquanto o iniciado sabe que antes de ler a oração da cabra preta ou de invocar o demônio, ele precisa primeiro firmar o ponto de Tranca-Ruas, oferecer o marafo e pedir a licença, garantindo que quando ele chamar, alguém vai atender. Portanto, quando se fala no encontro do guardião com o feiticeiro, não estamos a falar de uma submissão de um ao outro, mas sim de um reconhecimento mútuo de poder supremo, uma sinergia onde a alta magia europeia encontra a força ancestral africana na encruzilhada à meia-noite, criando um dos sistemas de feitiçaria mais eficazes, rápidos e temidos que existem. Quem tem a proteção de Tranca-Ruas e o conhecimento de Cipriano, não apenas caminha protegido, mas caminha armado até os dentes, segurando numa mão o grimório que contém os segredos da criação do universo, e na outra a chave mestra que abre todas as portas do destino, lembrando sempre a regra de ouro: a porta que Tranca-Ruas abre, ninguém fecha, e a porta que ele tranca, nem todo o conhecimento milenar de Cipriano é capaz de abrir sem a sua permissão expressa.